Pessoal, falta um minutinho para a gente retornar. Vamos dar continuidade a esse assunto tão importante sobre o Ministério Infantil. Antes da gente iniciar, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor continue conduzindo esse momento, para que o Senhor continue falando no seu coração, para que você consiga guardar isso no seu coração e levar, para alguém, aplicar isso a alguém. Amém? Vamos orar. Pode ficar sentado mesmo, baixa a cabeça. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por ter preparado, Deus, este momento. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor preparou, Deus, para estar aqui. Senhor, creio, Deus, que o Senhor tem algo direcionado para cada uma delas, Senhor. Por isso, Deus, eu peço que, nesse momento, o Teu Espírito Santo continue conduzindo cada pessoa, que o Teu Espírito Santo continue direcionando. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que é criativo, Senhor, que venha, Deus, com boas ideias, Senhor, com bons planejamentos. Senhor, que a partir desse momento, Deus, em quem está passando esse conteúdo, venham surgir bons projetos, Senhor, boas ideias, bons planejamentos para uma escola bíblica dominical. Ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, abrir portas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te clamo, venha, Senhor, encher este lugar com a Tua glória, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Deus, e por este momento de comunhão, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos seguir aqui com a última faixa etária, que é de 11 a 13 anos, que tem uma aprendizagem racional. Essa é a fase da pré-adolescência. Então, eles não são crianças, eles são pré-adolescentes. Se você chamar eles de crianças, eles vão falar, eu não sou criança, tia. Eu sou pré-adolescente. Ou eles vão falar, eu sou junior. Mesmo que seja uma faixa etária relacionada a infantil, eles vão dizer, eu não sou criança. Então, respeite até mesmo isso, porque a criança ela está aprendendo a se posicionar. Então, você pode confirmar, verdade, você não é uma criança mais, você é uma mocinha, ou você já é um rapazinho. Sabe o que é certo e errado, sabe o que é pecado, não é mesmo? Você pode jogar coisas assim. Essa também é uma fase em que eles estão em muitos conflitos, eles estão tomando decisões importantes, onde eles sofrem muita influência, tanto dentro da sua própria casa, no ambiente onde eles vivem, seja na casa de um parente, seja na casa de um amigo, seja dentro da igreja. Então, nós, como igreja, nós precisamos ser a influência mais forte na vida deles, porque nós conhecemos o Evangelho e nós conhecemos a palavra que salva, a palavra que é vida, é eficaz. Então, nós temos que ser a influência mais forte. Isso significa que nós, como educadores e como líderes, nós precisamos ter em mente algumas coisas. Por exemplo, educadores permitam que os pré-adolescentes sejam participantes da aula, do momento do evento. Se é um culto infantil, olha só, nós vamos fazer um culto infantil com os pequenininhos. Vem ser meu assistente, vem ajudar aqui a entregar um lanche. Você vai se surpreender, porque muitos deles vão falar assim, eles são participantes. Às vezes a gente está no evangelismo e a gente acha que os maiores não vão participar, mas eles participam. E, às vezes, até dentro de uma igreja, eles ajudam a gente, mesmo se a gente pedir. Mas a gente não pede, mas eles ajudam, eles se colocam para servir. Então, dessa forma, eles vão se sentir valorizados, desafiados, eles vão se sentir capazes e vão entender a importância de servir a Deus dentro da igreja. Porque a gente tem que ter um entendimento que nós somos, sim, parte de um corpo e que cada um tem um papel muito importante. E se a criança entender o papel dela de servo, ela não vai, você como líder, ou como pai, ou como responsável, você não vai precisar ficar falando para a criança que ela tem que fazer. Ela vai ter ciência do que ela tem que fazer, porque ela já tem uma mentalidade de servo. Esteja preparado para responder perguntas profundas.
Eu falei sobre isso na idade de 4 a 6 anos, porque eles têm um desenvolver com o assunto Deus e pecado ainda sendo construído na sua mente. Mas nessa faixa etária, agora a gente tem assuntos mais envolventes, porque eles estão trazendo algo de fora. As percepções que eles têm dentro da escola, as percepções que eles têm na rua, com os colegas. Então, esteja preparado para responder perguntas do tipo bullying, suicídio, sexualidade, regras, instruções, certo ou errado, e aplique isso de uma forma para mostrar que o evangelho ele é transformador, que o evangelho não é algo que você coloca numa caixinha e que você pode só são várias regras, como muitos adolescentes e pré-adolescentes aplicam. É um monte de regra. Então, como a Esté falou, se eu tenho uma experiência com Deus, se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu tenho um momento de devocional, se eu estou preocupada em ter um relacionamento com Deus, eu vou conseguir transmitir tudo que o meu Pai Celestial faz para mim na vida daquela criança. Então, tente pegar esses assuntos, não se prenda. A criança veio com um assunto sobre homossexualidade. Não se prenda a um conceito fechado. Ore, busque a Deus para que o Espírito Santo venha trazer clareza à sua mente e você aplique aquilo de uma forma que a criança entenda e aplique isso na sua vida, e não somente ali no contexto religioso, né? Conheça a linguagem, o contexto da geração, a conectividade. Ah, meu Deus, mas eu não sei mexer no telefone, eu não sei ver um joguinho. Você não precisa saber fazer, mas pesquisar. Qual é o jogo que está mais interessante? É Free Fire? Ah, é Minecraft? Descubra. O que você escuta uma criança falar toda hora? Minecraft, o que é isso? Minecraft. Ah, tia, são uns bonequinhos quadrados que fazem um monte de bloquinho. Você não vai entender nada. Pesquisa. Uma coisa muito importante que a gente não faz é conectividade. A gente usa conectividade na igreja, a gente usa conectividade com crianças na rua, crianças que conhecem a palavra e não conhecem a palavra. Isso aqui é uma forma de conectividade. Ele vai olhar para você não como, é a tia da igreja. Não, ele vai olhar para você assim, lá, a tia da igreja conhece Minecraft, vamos lá conversar com ela. Mesmo que você não saiba nada do jogo, ele vai querer te ensinar tudo. E isso é algo bom, você receber aquela informação, porque aí você vai ter uma forma mais fácil de passar um entendimento para ele, algo com relação a reconhecer pecado, arrependimento, e ele não vai entender de uma forma agressiva, mas ele vai entender porque você se conectou com ele, então ele vai entender que você ama ele, então ele pode receber aquela palavra e ela é importante para a vida dele. Pode passar. Frentes de trabalho. Então, a gente tem a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Ela vai envolver a formação social, a formação moral e a formação espiritual dessa criança. E, por isso, é muito importante que você, como responsável, quando você puder, leve sempre a criança à igreja. Leve ela à salinha, para que ela possa ouvir a palavra de Deus, para que ela possa estar envolvida em comunhão ali com outros coleguinhas. EBF. A EBF é a Escola Bíblica de Férias. Ela é uma estratégia de evangelização e capacitação, até mesmo da sua própria equipe. Obrigada, pastor. Então, na EBF, você não só convida crianças da sua igreja, você incentiva que, chama o seu vizinho, chama o seu colega da escola. Às vezes, a escola até perto ali da sua igreja. E aí, você pode fazer com que a sua equipe, que está ali envolvida com o Ministério Infantil, seja capacitada na parte prática, né? Não só ali na parte com a sala de aula, mas também criando roteiros, com teatro, com música, se desenvolvendo. Coral infantil. O coral infantil ele é um desenvolvimento dos dons e talentos das crianças. Por que eu falei sobre você acrescentar músicas no roteiro da sua aula? Porque aqui você descobre, por exemplo, quem gosta de tocar um violão, quem gosta de bateria,
quem gosta de cantar. Você começa a descobrir os ministérios das crianças, e isso é uma oportunidade muito grande para você direcionar. Eu vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, na igreja que eu fazia parte, minha mãe era tia da salinha, né, justamente dos pré-adolescentes, e ela falou assim, olha, ela fez uma dinâmica e ela desafiou grupos a fazerem uma música. E aí ninguém sabia tocar violão. Eles deram um jeito de usar 2 cordas, não sabia nem a nota, para tocar e fazer uma música. E eles não conseguiram. Depois de alguns anos, o rapaz que fez isso foi para o Ministério de Louvor. Hoje ele é líder no Ministério de Louvor. Hoje ele casou com uma menina do Ministério de Louvor. E ele está exercendo o ministério dele. E tudo começou porque ele foi desafiado. Foi apresentado algo a ele e o ministério dele apareceu. Então, você não tem que se preocupar. Não, eu tenho que encher aqui de material, eu tenho que fazer coisas muito grandes. Não. A sua dedicação, a sua intencionalidade vai definir algo na vida de uma criança. Oficinas. As oficinas elas servem como estratégia de evangelização e uma forma de servir a comunidade. Como? Por exemplo, aqui a gente, quando está fazendo um evangelismo com criança numa Rua do Céu, que é um projeto que trazem as crianças ali da localidade, a gente faz oração, a gente faz um momento de louvor, aplica teatro, a gente faz pintura facial nas crianças, brinca com elas, tem um momento de comunhão, faz o teatro com elas. Então, isso é uma forma da gente evangelizar. Um exemplo. Muitas crianças adoram pintura facial, até os adultos gostam de pintura facial. E as meninas, muitas vezes, começam a conversar com as crianças e começam a falar, você mora sozinha? Seus pais vão para a igreja? Você já foi para a igreja em algum momento? Ah, não, tia. O que você quer ser quando criança? Começa a usar coisas que ela demonstra que ela gosta para evangelizar. De repente, a gente fala assim, você gostaria de aceitar Jesus na sua vida? A tia é tão feliz, você está vendo como a tia está feliz? É porque a tia tem Jesus. Você gostaria de aceitar? Gostaria. Ali no momento que a tia está pintando, ela começa a falar, repete com a tia, Jesus, coloca meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. A criança fala. Então, muitas vezes, você consegue trazer uma criança para o reino do que um adulto. Então, a gente não precisa de muitas coisas. A gente precisa ser esperto, ser intencional do que a gente está fazendo. E, além disso, a gente pode servir a comunidade, assim, mostrar nós como um livro, um testemunho vivo da palavra, de que nós somos servos do Senhor, estamos ali para trazer a alegria, a graça e o amor do Senhor. Atividades esportivas. As atividades esportivas elas vão gerar comunhão, discipulado, também vão servir para evangelizar. Como assim discipulado? Imagine que você, todo sábado, faça ali na rua da sua igreja um momento de futebol com os meninos da comunidade. Toda vez você encontra 1 ou 2 meninos diferentes, mas a maioria deles são os mesmos. E você percebe que um deles não é da igreja. É o momento de você se aproximar, é o momento de você gerar conectividade e é o momento de você falar de Cristo. Com certeza, o fruto vai ser aquela criança vai ir para a igreja através da sua vida ou junto com um dos colegas dele. Então, são coisas bem simples. Evangelismo, então, geralmente, por exemplo, a gente vai assim para o evangelismo quando é somente com crianças, todos vão caracterizados. E é muito interessante porque, às vezes, a gente fica com vergonha de pintar o rosto, de botar coisa no cabelo, de ficar muito colorido. Mas, às vezes, a gente só está passando na rua e as crianças vêm correndo. Às vezes, a gente está passando na rua, uma criança, até um adulto que está lá no 5º andar, bota a cabeça, é a oportunidade. Você quer receber uma oração? E eles aceitam. Então, isso é também uma forma de chamar a atenção. E, por fim, o culto infantil. O culto infantil ele vai ajudar no desenvolvimento da parte eclesiástica, né? De como é o culto, da rotina do culto. Você vai aplicar isso também para a criança. E a palavra crise é muito mais comum no ministério infantil do que devia ser. Estatísticas mostram que crianças que passaram a sua infância
na igreja quando jovens elas abandonam a fé. Crises comuns no ministério infantil. Algumas igrejas não sabem a verdadeira finalidade do ministério infantil. Algumas igrejas pensam que o culto infantil, a sala das crianças, são apenas uma forma de entreter as crianças, uma forma de deixar elas brincando enquanto os pais assistem o culto. Mas, na verdade, Deus deixou o propósito para os pais e para a igreja alimentar a criança espiritualmente. O segundo ponto os pais têm pouco envolvimento com a educação cristã infantil. Muitos pais pensam que a parte da educação espiritual é para somente a igreja, mas, na verdade, Deus designou os pais para que eles moldem o caráter da criança, os valores da criança e também os pensamentos bíblicos juntamente com a igreja. A falta de líderes comprometidos e equipe capacitada. A equipe capacitada para trabalhar no ministério infantil é necessário chamado, oração e capacitação. O que seria isso? Porque muitas das vezes, líderes que pegam o ministério infantil não sabem realmente lidar com a criança. Falam, ao invés de abaixar e falar nos olhos, ou tratar a criança sem o... Crianças são que nem a gente, a gente não são melhores que as crianças. A falta de investimento por parte da igreja. Muitas igrejas, por não ter o entendimento do quão necessário é que a criança ouça o plano da salvação, que a criança comece a ter o entendimento da Bíblia, de histórias bíblicas, para que os pensamentos dela sejam baseados na Bíblia, elas não investem em revistas infantis, em infraestrutura, salinhas. Quantas vezes a gente não percebe, lá que eu já vi, né? Antes de vir para o MIRC também, eu já tinha alguns exemplos, a gente não percebe que, muitas das vezes, as salinhas são muito abandonadas. E a igreja não investe nisso porque pensa que é apenas um modo de entretenimento para a criança brincar enquanto os pais estão assistindo o culto. A falta de planejamento. A falta de planejamento é algo muito sério, porque crianças têm menos informação do que a gente. Elas são como um livro com páginas brancas. E se a gente não preencher com coisas de Deus, com coisas da Bíblia, o mundo vai preencher com coisas piores. Nós falamos sobre crises no Ministério Infantil e agora nós vamos trazer para você fazer das crises uma oportunidade. O primeiro ponto ali é focar no que é essencial. Líderes precisam colocar suas energias e esforços naquilo que vai trazer transformação na vida da criança. Relacionamento tem sido a maior necessidade entre líderes, sua equipe e os pais. O discipulado é uma jornada de relacionamento. E essa é a hora de discipular. O pastor costuma falar que relacionamento determina resultados. Então, quando você gera ali aquele relacionamento, vem o discipulado, e os líderes discipulam sua equipe, a equipe discipulando a família, e a família discipulando a criança. O segundo ponto é falar do Evangelho de Cristo. Incluir o ensino do Evangelho nas atividades. Quando nós falamos sobre falar do Evangelho de Cristo, é sobre incluir as boas novas, sobre falar do sacrifício de Jesus fez na cruz, falar do plano da salvação através da sua morte e a sua ressurreição. Todas as histórias que forem abordadas precisam ter esse ponto, precisam falar sobre o plano perfeito de Jesus, que Jesus deu a sua vida na cruz. O terceiro ponto é conectar a igreja com a família. É necessário unir as duas influências para que juntas possam
potencializar o alcance da nova geração. Nós precisamos ensinar aos pais que discipular os filhos não é uma ação que deve acontecer só na igreja. Precisa estar ali conectado. Começa na igreja, os líderes ali vão introduzir esse discipulado, vão saber mais sobre a criança, mas isso precisa continuar em casa. Precisa estar ligado ali para que não seja uma mão única, tem que ser uma mão dupla. Então, eles têm que estar conectados. E o terceiro e o quarto e último ponto é planejar. É imprescindível se quisermos fazer um trabalho positivo e que gere impacto. A história ali onde você vai contar para a criança é um momento crucial. Todos os outros momentos, lanche, brincadeiras, músicas, vão ser legal, podem ser legal, mas se a história não tocar ali a criança não absorver aquilo que foi ensinado, se não houver um planejamento ali do que você vai ensinar para aquela criança, todo o resto vai ser em vão. Pense assim, se um pastor ele precisa se programar ali, ele precisa planejar para dar um culto, para falar do evangelho no culto, por que nós, muitas vezes, deixamos para a última hora, não nos planejamos e fazemos de qualquer jeito, porque são crianças. Então, nós precisamos dar o nosso melhor. Agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas linguagens a serem evitadas ao se tratar de algumas crianças. Como foi falado no começo, muitas vezes nós perecemos por falta de conhecimento. Então, a gente trouxe aqui algumas linguagens que você não pode falar. A primeira é chamar a criança de inválido, deficiente. O certo é pessoa com deficiência. O segundo é retardo mental. O certo é pessoa com síndrome de Down. Criança autista, criança com autismo. Criança hiperativa, criança com TDAH. Criança normal, criança sem deficiência. Pessoa especial e pessoa com necessidades específicas. Evite também falar condenado, defeituoso, erro genético, anomalia. Dizer, ele tem autismo, ele tem síndrome de Down, mas ele é muito inteligente. Esse tipo de frase apenas reforça estereotipos que são muito desrespeitosos. Então, a gente trouxe isso para você ter esse conhecimento. E aí, tratando do evangelismo com crianças, é quando nós começamos a nos questionar. Quando a gente trabalha o evangelho de Cristo dentro da igreja, a tendência é que nós alcançamos aquelas crianças que os pais já estão na igreja. Quando você vai para fora da igreja e você faz esse evangelismo, o que você mais encontra são crianças em determinados bairros que ainda não conhecem, não têm os pais na igreja. E essa criança ela pode ser a principal ponte ali entre o evangelho, né, e a família. E aí vem a pergunta, por que evangelizar a criança? E em todos os outros slides, o que nós mais vimos é a questão de você deixar a criança como se não se importar com o planejamento e deixando algumas informações importantes passar. Mas a importância de evangelizar a criança é para que elas conheçam de fato Jesus. Elas precisam não só conhecer Jesus, mas também ter uma experiência. Em alguns testemunhos que eu escuto em podcast e tudo mais, e até você já pode ter presenciado de pessoas que, quando criança, elas não só conheceram Jesus na salinha da igreja ou no evangelismo, mas elas tiveram experiências com Jesus. E talvez sejam através da vida de vocês que crianças vão ter experiências com Jesus. Porque quando a criança ela tem uma experiência, tem crianças que já anseiam se batizar. E muitas vezes elas têm que aguardar certa idade ali. Então, além de fazer com que ela conheça Jesus, que ela tenha também experiências. Evangelizar uma criança porque elas devem saber o caminho em que devem andar. E ao passo que você, como um pai, né, ou como um tio da salinha,
você evangeliza a criança, se caso você não fizer isso, não passar de uma boa forma, essa criança ela pode aprender de outra forma no mundo. Tem um livro que eu li, o nome do livro é Invisível, que a mãe ela estava levando as crianças para a escola e o filho falou assim: mamãe, a senhora sabia que Jesus gostava de homem e usava saia? E ela, cristã, ela paralisou assim, ela, o quê? E ele foi explicar o que a tia, né, a professora na escola tinha falado. E ali ela despertou que ela precisava ensinar, ter tempo para o filho dela, a ponto de que, quando a professora na escola ensinasse, o filho corrigisse. Se ela tivesse feito esse papel primeiro, o filho ele iria rebater, né, ele iria debater e defender o ponto de vista dele na escola. Então, nós, como tios, né, nas salinhas, ali durante o culto infantil, precisamos passar o conhecimento para a criança a esse ponto. Por isso a importância do planejamento. Para que a criança, quando ela chegar na sala dela, na escola dela, ela possa influenciar outras crianças e não ser influenciada pelo meio em que ela está. E o terceiro ponto, porque elas precisam se preparar para enfrentar as tentações e provações deste mundo. Da mesma forma que os adultos eles também passam por provações e tentações, imagine uma criança se ela não sabe, né, defender ali o ponto de vista. Claro que elas não vão entrar em debates teológicos como um adulto, mas ela precisa saber no que ela acredita. E os pais, muitas vezes, eles tendem a falar assim: por que não pode isso? Sem tempo, sem paciência para explicar, falar por que não pode, porque faz mal. E no Evangelho não pode ser dessa forma. A gente precisa, de fato, instruir, que foi o versículo que a gente abriu, né, o workshop, instruir a criança no caminho em que deve andar. E aqui nós temos algumas ferramentas que nós usamos no evangelismo, de fato. Trouxemos também um exemplo de um roteiro. Então, temos aí os temas para planejamento. Nós sentamos e decidimos qual vai ser o tema desse evangelismo. Nós vamos falar de salvação, nós vamos falar de sonhos, de arrependimento. Talvez você queira falar sobre amor, sobre paternidade. E ali, por exemplo, quando é arrependimento, a gente linka com a história de Zaqueu. Quando é confiança, a gente faz um link ali com a história de Daniel. E aí desenvolvemos atividades dentro desse tema. Por exemplo, o teatro que nós fizemos está no roteiro de quando nós falamos de sonhos. E tem malabarismo, dança, brincadeiras. E dentro dessas atividades é quando nós fazemos pinturas de fato. Muitas vezes a criança vai chegar para você e vai pedir uma pintura que você vai falar assim: eu não posso fazer isso. E aí você precisa estar preparado para induzir a criança a fazer outros desenhos. Então, a intenção é que faça desenhos evangelísticos mesmo. Então, você faz uma nuvem, você faz um sol. Quando nós fazemos arco-íris, nós fazemos o arco-íris e usamos as cores do plano de salvação, que a gente vai mostrar ali depois. E durante essas pinturas, por exemplo, eu sempre fico na pintura. Você escuta muitos relatos de crianças. Talvez seja ali que você vai poder ministrar na vida dela. Os materiais visuais que nós utilizamos, né, as roupas, as fantasias. Nós utilizamos muitas tintas para fazer as pinturas. Glitter também, as crianças amam. Tem alguns dedoches que nós vamos estar mostrando posteriormente. E aqui a gente traz um roteiro, né, que é o do tema arrependimento de Zaqueu montado. Primeiramente, nós apresentamos toda a equipe, né, nós falamos o nosso nome, nós falamos o que a gente gosta de fazer. Se vocês entrarem no... Vamos mostrar. Que essa é a apresentação, como nós costumamos nos apresentar quando nós chegamos em projetos, em praças, para nos apresentarmos a crianças.
Então, essa é a forma que quando a gente o quebra-gelo, é a forma como nós nos apresentamos. Então, nós conseguimos aí apresentar toda a equipe, falar o que a gente gosta. É nesse momento que a criança fala assim, eu também gosto de dormir. E aí já aproxima do tio. Então, nós fazemos a apresentação dessa equipe. Nós oramos por exemplo, se a gente está lá durante a tarde, pelo que vai ser apresentado, pela vida daquelas crianças. Nós cantamos louvores, algumas músicas, e sempre tem os tios, como eu fiz aqui com Letícia, né? Bate na minha mão algumas músicas, 3, 4 louvores, 4 músicas. Sempre fazemos um versículo, costumamos fazer, de acordo com o tema, um versículo para memorização. Então, a gente fala, a gente repete, cria gestos para fazer um link ali. A criança aprende muito no visual, principalmente quando a gente fala assim, muito grande. Então, essa criança ela consegue memorizar. Chega em casa, ela fala, mãe, eu aprendi um versículo. Então, a gente sempre traz aí algum ensinamento bíblico através do versículo. Nós contamos, no de Zaqueu, nós contamos a história de Zaqueu. No de Daniel, por exemplo, a gente montou um teatro com a história de Daniel. Aí tem a música, outra música que vem depois da história. Vamos demonstrar a história. Ainda bem que tem um leão aqui. A história que a gente... Gente, e essa história de Daniel é interessante porque nós íamos fazer, assim como essa história de Zaqueu, só que na história de Zaqueu, muitas vezes a criança, dependendo do ambiente, ela fica um pouco dispersa. Como a criança ela é muito visual ali, nós pegamos e não apenas contamos a história de Daniel, mas nós vamos ensinando. Então, ficou assim um teatro, mas com a história de fundo. Bom, nós vamos falar a respeito da história de Daniel. Daniel era um jovem que temia o Senhor e amava a Deus de todo o seu coração. Daniel confiava plenamente em Deus. Daniel também era um jovem muito inteligente e esperto. E chamava a atenção pelo
pegaram Daniel e o jogaram na cova. Mas os leões não pegaram Daniel, porque Deus enviou um anjo e guardou Daniel na cova dos leões. Só que o rei não sabia que Daniel ainda estava vivo. E então o rei não comeu, o rei não bebeu e nem conseguiu dormir. Mas quando amanheceu, o rei pulou da cama e foi correndo até a cova dos leões e perguntou: Daniel, Daniel, o seu rei se livrou? E Daniel respondeu: sim, o meu Deus me livrou e me guardou. Então o rei ficou muito feliz e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E Daniel confiou em Deus, e Deus guardou Daniel, livrou Daniel da cova dos leões. E nós precisamos confiar a Deus todos os nossos sonhos. É um improviso. Eu e Laira, nós somos as que nós fazemos o papel do leão, então a gente fica em pé ler. Nós vamos com o rosto desse jeito. Temos também outros materiais visuais, por exemplo, o rei, ele vem com qual o nome? Um cetro, tem a coroa, então nós utilizamos de recursos visuais para essa história, para esse teatro. E em seguida, como Catiane falou, ela já faz um link e a gente já vem com o Teatro dos Sonhos, que foi o que a gente apresentou. Aí nós temos o Teatro do Perdão, que é baseado lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, né, na história de Zaqueu. No final, nós oramos por essas crianças e aí nós fazemos brincadeiras. Brincadeiras que tem a questão de pular corda, de bambolê, de peteca. Então, nós temos esse momento de interação ali com as crianças. E aí a gente parte, né, para a distribuição de lanches, se caso o projeto que a gente está indo, ou no caso é a igreja promovendo ter o lanche para as crianças, se tiver o lanche. Normalmente, quando a gente chega em algum lugar, as crianças falam assim: tia, no final já vai ter lanche? Então, só uma dica. E a limpeza do local. De repente, você vai estar evangelizando numa praça, né, em um local aberto. Então, é importante você pegar o local conforme você recebeu, e mesmo que não esteja limpo, é importante você sair e deixar esse local limpo. Então, gente, o evangelismo é assim... Quando você começa a evangelizar, você vê o quanto as crianças têm sede de aprender mais do reino, né? E muitas crianças, é ali no evangelismo que ela vai ter um contato, que ela vai se sentir amada, que ela vai se sentir ouvida. Eu lembro um evangelismo mesmo que eu fui pintar o rosto de uma criança, e ali ela me relatou que há poucos dias ela tinha perdido um irmão de 15 anos afogado. Então, assim, você vai ouvir muitas histórias, às vezes vão ser histórias fortes, e você precisa levar força para essa criança. Quando nós promovemos o workshop de evangelismo no geral, nós sempre ressaltamos que você não pode chorar na frente da pessoa que está sendo evangelizada. Então, com criança é do mesmo jeito. Você pode estar com um coraçãozinho ali, mas você tem que se mostrar forte, passar força para essa criança. E agora a gente vai passar para vocês, vai mostrar para vocês algumas fotos e algumas das ferramentas que nós temos ali. A Isadora vai ajudar aqui. Aqui nós temos as miçangas, que são o começo da preparação da pulseirinha do plano da salvação. Está ali, ó, com a Isadora, e a gente costuma levar, porque pode passar. Porque isso é uma ferramenta muito rápida e muito prática. E a gente também faz para poder levar para as crianças. Além da gente contar a história, nós mostramos para a criança que elas também podem levar esse plano da salvação dentro das casas, na escola, com os amiguinhos. Oi? E isso aí... vai ficar aí as pulseiras? As pulseiras vão ficar aí, ó. Vocês já vão ficar com a pulseira aí, ó. Amém? Aqui são as miçangas para a confecção. A segunda foto ali, Isa, deixa alguém distribuindo e ajuda aqui. Isso.
A segunda foto já são as pinturas, a foto ali do meio. É quando a gente faz os desenhos no rostinho das crianças, na mão. Onde a criança pede para poder fazer um desenho, a gente faz. E lembrando que é sempre um desenho voltado para Jesus na gente. Mas aí, às vezes, a criança ela pede um desenho de super-herói, alguma coisa assim, e o que vale é falar para a criança, olha, a gente está fazendo aqui o desenho de um super-herói, mas a gente teve um herói, a gente teve Jesus na nossa vida que morreu para nos salvar. Ele foi o maior herói. Então, tudo é intencional. Ali também, na outra foto ali, é pintura também facial. Pode passar. Aqui é a hora dos teatrinhos, é a hora que a gente está contando as histórias. E ali, a parte do meio ali, tem um cabeção que a gente leva também para poder interagir. Prende muita atenção das crianças. E a tia Isa, ela faz o personagem dessa menina. Olha lá. E aí as roupas da gente também bem coloridas, que chama a atenção, e as crianças perguntam também sobre as cores. Esse avental aqui, azul, ele é muito bom, porque ali tem um avental menina de rosa e menino de azul. Então, é onde a gente reforça, menino é menino e menina é menina. E a gente já vai ali com aquilo ali estampado. Ali tem um coração. O coração não veio, né? Mas o coração é tipo como se fosse uma luvinha que a gente coloca as mãos dentro e ajuda a animação junto com o pessoal do louvor. Ali, pode passar? Aqui é a hora do lanche, que é a hora que as crianças pedem, né? Já ficam ansiosos para poder chegar esse momento. Muitas nem têm, às vezes, um lanche bom assim em casa, e é a hora que a gente prepara. Aqui é o momento da oração, e ali na outra foto ali tem a pulseira do plano da salvação. E eles já colocam a pulseira e já saem contando a história. Já teve relatos da gente ficar sabendo de que a criança chegou em casa e contou aquela história para os pais. Pode passar? Aqui a pulseira, novamente, é algo que prende muita atenção. Aqui também é historinha. E ali também. A gente está aplicando, ali naquela foto, depois do plano da salvação. Pode falar o plano da salvação? Depois do plano da salvação, a gente pergunta para a criança se ela vai querer Jesus no coração. Quem vai fazer o plano da salvação? Vem cá, tia Pamela. Eu vou fazendo a pulseirinha, aí vocês vão acompanhando aqui pelas cores da Isa, tá? Quando a gente está no momento de evangelismo, a gente tenta fazer isso de uma forma mais rápida, porque muitas vezes tem situações que, mesmo que os pais liberem que a gente conte uma história, eles estão apressados e saem andando. Então, a gente precisa pensar na segurança da criança, tá? Então, se vocês tiverem sua pulseirinha e olhem, a primeira cor é amarela. Então, você vai chegar na criança e falar assim, olha essa cor amarela. Essa cor amarela aqui fala de um lugar muito bom, o lugar onde Deus mora. O que te lembra o amarelo? Onde Deus mora? Ah, lá no céu. O que tem no céu que é amarelo? Ah, o sol, tia. Faz ela associar essa parte visual. E aí você começa, olha, antes nós éramos amigos de Deus assim, ó, grudadinho. Só que aí veio o pecado e sujou o nosso coração. Não fale palavras tipo negro, preto, porque isso não vai ser muito bom. Então fale sujo, né? A gente, por exemplo, tem material que o coração realmente tá sujo, tá com machucado. Então você fala, ó, e aí veio o pecado e separou a gente de Deus. E agora a gente não consegue mais ser amigo de Deus. Mas Deus, ele é tão bom que ele mandou o seu Filho, Jesus. E ele nos amou tanto, 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 que ele entregou o seu Filho no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Mas, no terceiro dia, ele ressuscitou. Enfatiza que Jesus ressuscitou, porque às vezes a gente esquece. E aí a criança fica assim,
Tá doido? Uma pessoa vai morrer por mim? Meu pai nunca vai me entregar para a vida de alguma pessoa. Então, a gente precisa mostrar que o sacrifício ele veio com a ressurreição de Cristo. Tá? Então, você fala. Então, Jesus ressuscitou. E antes, quando ele ressuscitou, ele deixou o nosso coração branquinho, branquinho, branquinho. E agora a gente pode ser amigo de Deus de novo. Dá para ser amigo sem conversar? A criança vai falar não. Dá para ser amigo sem brincar? A criança vai falar que não. Ah, então para ser melhor amigo tem que conversar, né? Tem que falar com a pessoa que você quer ser amigo. Com Deus não é diferente? Olha essa cor aqui, que cor é essa? Ah, é a cor verde. O que lembra? Ah, tia, lembra a planta, lembra a árvore, lembra a árvore. Árvore grande, verde. O que a árvore precisa para crescer? Precisa de água? Precisa de terra? Precisa do sol? Aí você já fez uma associação onde o sol está, onde Deus está. É algo que a planta precisa. Esse verde aqui é a esperança de que um dia nós vamos voltar para onde Deus está e nós vamos ficar juntinho de Deus. E para que a gente cresça com Deus e nós tornamos melhores amigos dele, nós precisamos orar, nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos ler a sua palavra. Mas, tia, não sei orar. Então, orar é assim. Você vai estar sentadinho na sua cama ou ajoelhado e você vai falar, papai do céu, hoje aconteceu isso, eu não gostei, aí eu fiz isso, foi errado, mas me desculpa. Ensina ele de uma forma tranquila e clara que oração é uma conversa com o pai dele. Não é algo que é inalcançável, que ele tem que dizer muitas palavras difíceis. Entende? Então, você fala, e agora a gente está esperando Jesus voltar para que ele nos leve para ficar juntinho com o Pai. E aí você vai virar para a criança e falar assim, eu tenho um desafio para você. Eu vou te dar essa pulseirinha, aí a gente dá um saquinho, às vezes, com doce, e que vem uma pulseirinha dentro. Pergunte aos pais se pode dar, tá? Pergunte, é importante, porque até você que é pai e mãe que tem criança perto, você ficaria desconfiado, né? Então, pergunte, deixa o pai ouvir a história que você está contando, deixa os pais estarem perto responsável. Então, a gente entrega e fala, o desafio é o seguinte, quando você encontrar um amiguinho na escola, quando você encontrar seu papai, sua mamãe, seu tio, o desafio é você contar essa história. Beleza? Aí você bate, dá high five na criança, tá bom? E agora aqui umas orientações. Ao falar com a criança, agache-se e olhe nos olhos da criança. Abaixar na hora de conversar com a criança aumenta a autoestima dela. Escutar a criança na posição agachada é um método eficiente para aumentar a autoestima dos pequenos e estabelecer empatia. Você se coloca no lugar dele, então da criança, e então ela vai te ouvir, ela vai atentar ao que você está falando. Não grite, mantenha calma e seja firme. Lembra, você já teve a empatia, você já se colocou no lugar dela, então não adianta você agachar e você ficar falando mais alto ou gritando com ela, porque a tendência que ela vai ter é de ir para trás, ok? Então, mantenha a calma e seja firme. Seja firme nas suas palavras. Reforce as noções de educação. Seja educado, um por favor, um obrigado. Mesmo que a criança não seja, uma hora ela vai retribuir a educação que você tem por ela. Uma hora ela vai ser educada com você também. E isso é uma ferramenta. A criança ela pode passar por traumas em algum lugar, né? E isso aí pode constranger a criança, assim também como toques e abraços. Você pode estar desenvolvendo um trabalho muito bom com crianças e, de repente, um toque ou um abraço pode jogar tudo por água abaixo. Ela pode retrair novamente, ela pode retrair e ali ela não querer
Eu fiquei tão preocupado. Se ela parou o que você estava fazendo e foi falar para você algo que está incomodando ela, Perguntas e respostas. Nós temos alguns minutos. Alguém tem alguma dúvida? A criança não quer receber? Olha, o que nós sugerimos? Eu vou convidar a assistente social aqui, da nossa equipe, ela é formada nessa área, né? Ela pode fortalecer a minha fala. Mas nós tentamos de várias maneiras. Que todos vocês aqui já têm isso como dado. Eu quero saber o que está lá no seu coração. Tá não sei o quê. Quando eu falei, ó, essa atitude sua não me assusta, não me preocupa, eu quero saber o que está no seu coração. É que está me machucando. Então, era uma técnica que eu usava, que a gente usava na nossa organização, onde eu fazia parte, e ela também fez parte, e funcionava. Agora, vou passar para profissional nessa área. Respondendo a sua pergunta, como a gente tem a orientação, perguntar à mãe, ou ao pai, ou ao responsável. Se de tudo a mãe falar que não,
Tem muitas crianças, eu já tive situações, a gente está na rua e a gente vai dar para a criança, e a mãe fala que não, e a criança quer, então é melhor a gente não dar. Nós tivemos uma situação que as crianças estavam na rua, nós olhamos para ver se tinha um responsável, e não tinha ninguém. Então, nós chegamos até a criança e contamos a história, e quando, no momento que a gente foi dar o pacotinho para a criança, a mãe gritou. Aí eu fui, direcionei a ela, enquanto a menina estava terminando, eu direcionei a ela, me apresentei. Aí ela, tá bom, ai, que susto. Então, assim, tem as duas situações, mas é melhor a gente não resistir ao que a mãe fala. Se a mãe fala que não, é não. E outra coisa, não deixar a criança controlar o ambiente. A gente precisa controlar o ambiente, não a criança. Se você ficar tentando controlar as crianças, você está na roça. Você precisa controlar o ambiente primeiro, para depois controlar as crianças. Então, às vezes, a criança está ali reagindo daquela forma, é porque o ambiente não está pronto para aquele momento, né? Eu sei que, gente, não tem resposta pronta. Crianças, trabalhar com ser humano, gente, eu lido com pessoas o tempo inteiro, né? Que, por exemplo, aqui na escola, cada um vem de uma denominação, tem um presbiteriano, aí vem um assembleiano, ela assembleia, epa! Cada um é de um jeito, cada um é de um jeito. E a gente, como pastor, a gente tem que ter esse tato ali, né? Porque cada um tem um histórico, cada um tem uma situação, cada um acredita em algo. Se você não souber conhecer o coração dessa Esther, sabendo que ela é diferente da Pamela, você não consegue atingir o coração daquela pessoa. Então, cada pessoa é diferente, cada situação é diferente, e é só Deus mesmo, viu? Deus abençoe. Ok, obrigado, Esther. Outra pergunta, gente, nós estamos marcados até 10 horas, então nós estamos dentro do nosso horário, são 9h45, ali atrás ali tem uma mesa, não saia sem passar ali, nós estamos para viajar, vamos ficar 30 dias na estrada com esse povo, 15 dias em Minas Gerais e 15 dias no sertãozão mesmo. Tem Pix, tem PicPay, não saia sem passar na mesa ali, viu? Para nos abençoar, para levar alguma coisa, leve tudo que tiver na mesa ali, em nome de Jesus. Mas nós estamos dentro do nosso horário ainda, previsto que vocês... já deixando avisado, eu enviei para o pastor... Isso, enviei também para... Cadê ela? Uma irmã, ela. Já enviei para ela, pedindo que ela envie esse slide no grupo de vocês, para vocês com calma em casa buscar. Se vocês quiserem mais informações, gente, tudo isso aqui é fruto de artigos acadêmicos, de trabalhos acadêmicos na área. Se você quiser, nós podemos enviar todos esses, eu acho que deve ser uns 30, 40 artigos acadêmicos que nós decidimos separar para montar esses slides. Se você quiser ler esses artigos acadêmicos, dentro desse assunto, Ministério Infantil, nós podemos enviar para vocês também. A nossa base, gente, disso aqui são, além das experiências de cada um, são esses artigos acadêmicos dentro da área de Ministério Infantil e, claro, a Bíblia, a nossa Sagrada Escritura. Dúvida, uma ou duas só, para a gente terminar, que nós queremos orar por vocês antes de sairmos. Eles querem abençoar a sua vida, orar contigo, dizer não pare, continue em nome de Jesus, amém? Uma ou duas perguntas, e aí nós vamos fazer uma oração, eu vou passar o microfone para quem é de direito. Amém. 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 Obrigado. A gente agradece pelo encorajamento. Se puder só falar um pouquinho mais alto, porque aí todo mundo consegue te ouvir. Obrigado, viu? Não, nós não negamos. É uma orientação que a gente dá, porque a gente está lidando com líderes que foram machucados, estão machucando pessoas. E isso ao redor do mundo, isso não só aqui no Brasil. Deus já me deu a honra de estar em 30 países. E todos esses países a gente encontra dentro do ministério.
pessoas que foram machucadas, traumatizadas, pessoas cheias de problemas que não foram curadas, e pessoas estão levando mais problema do que curando, né? Então, é uma orientação, não leve a pé, assim, tem que ser preto e branco, né? Não leve dessa forma. É uma orientação, é uma sugestão, e a gente lida com pessoas o tempo inteiro. Tem criança que já vem montando em você. A gente evita o contato. Por quê? Geralmente a gente está dentro de comunidades, projetos sociais, abrigos, e geralmente quem lida com abrigos aqui, como casas lares, né, esses espaços assim de proteção, geralmente são crianças que passaram por traumas absurdos, né? E dentro da igreja, parece que não, gente, mas se vocês forem fazer uma pesquisa dentro das igrejas, a questão do... eu estou evitando, até falei, eu não dei um toque neles antes, mas eles já pegaram, como tem crianças aqui, a gente não trabalhou muitas outras questões, né? Mas dentro das igrejas também nós estamos tendo um desafio muito grande. Então é importantíssimo, eu espero que você esteja entendendo a minha fala aqui, que esse contato, por exemplo, você pode ter um contato com uma criança, algum adulto passar e falar alguma coisa, até você justificar. Um pai viu, um adulto vê, abriu a boca, meu filho, você está na roça, até você justificar que não tem nada a ver, que você só levou no banheiro, que você não... Gente, infelizmente, a maioria das igrejas hoje ainda não tem câmera, até você justificar, você tem problemas na sua família, casamento, aí você está na roça. É uma sugestão devido ao mundo que nós estamos vivendo, mas eu entendo você. Nós temos muitas crianças que vêm, aí o que nós fazemos? Vem, Lucas, tentar me dar um abraço. Toca aí, aê! Uhul! Aê! Olha, tá vendo? Eu não falei nada, aí vem uma menina, por exemplo, vem Tati, que é a nossa obreira mais velha da casa. Quando vem, dá um abraço, aqui, abraça a tia, aê! Geralmente elas vêm abraçar, aí eu dou um abraço de lado, entendeu? E a gente ensina todos os nossos missionários a fazerem isso. Porque a tendência é o quê? Esses dias eu fui numa igreja, gente, eu estava numa igreja, num acampamento, e eu vi um líder. Tocava nas costas, e ele corria para lá. De uns 14, 15 anos, a menina montava nele, montava nas costas, montava aqui em cima. Aí eu falei, cabra, tá complicado. Envolvido com coisas erradas de menores, né? Então, assim, às vezes a gente fala, não, está exagerado demais. Gente, eu sempre falei isso. Confie desconfiando. A maioria das vezes são pessoas próximas que você olha e fala, é um santo, ou homem, ou mulher de Deus, ou homem de Deus. Aí que você dança. Você coloca pessoas dentro de um ministério, dentro da igreja, e aí você está na roça. Depois o estrago é tão grande na vida de alguém que... Então, assim, são sugestões. A gente coloca porque a gente está lidando com líderes. Mas, de novo, a gente também sabe do outro lado da importância do afeto, da importância do acalento ali, do toque. A gente sabe a importância do outro lado também. Mas a gente só dá essas sugestões para prevenção, sabe? Para prevenir, beleza? Depois dela, só mais uma pergunta, gente, por causa do horário. Amém. Amém. E eles improvisaram tudo, não estava programado, tudo que foi na prática, a gente estava pensando mais no teórico, mas aí eu não aguento, a gente não aguenta, e aí a gente quer mostrar, porque eu acho que a prática, você consegue visualizar, depois você pode reinventar ou fazer a mesma coisa, beleza? Essa troca de figurinhas aí. Dúvidas, perguntas, a última. E aí nós queremos, o Lucas já vai se preparar aqui para cantar um louvor só. E aí o que nós vamos fazer? Você não precisa nem de sair do seu lugar, se você puder só dar uma afastadinha, eles vão estar indo até vocês, os homens com os homens, as mulheres, e vão procurar as mulheres, e eles vão tirar 1, 2 minutos para orar pela sua vida, pela sua casa, ministério, que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui que tenha 18 anos ou mais, e queira fazer internato, você tem que morar lá 4 meses. Todos eles aqui, gente, aqui nós temos biólogos, nós temos assistente social, pessoas formadas em várias áreas aqui,
A maioria, muitos deles têm uma formação acadêmica já, muitos deles estavam trabalhando, alguns há anos no mesmo lugar, deixaram tudo para passar 4 meses se preparando para o ministério. E é intenso, 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 intenso. 4 meses que vale a pena. Próxima turma começa em agosto, tem que chegar no final de julho na base do MIRC. Se você quer fazer essa escola, converse com a sua liderança, entre em contato conosco, ali atrás tem o contato, né, o folder. O folder é gratuito, você pode levar, tem todas as redes sociais, você pode estar seguindo lá, beleza? E aqui tem a famosa tia Noemi, ela faz parte, Noemi, eu sempre erro o nome, não é Noemi, é Noêmia? Noemi. Tia Nonô. Eu sempre falo tia Noemi, estou falando errado. Ela é tia, gente, de uma aluna nossa. A Diana se formou lá na nossa escola, Maurício também, e essa igreja, vocês têm investido num projeto deles lá no Moscoso. Projeto top, fenomenal, nós também somos parceiros. E Diana e Maurício foram formados lá no MIRC Brasil. Novos, mas com experiência, garra, amor, uma bagagem fenomenal. Eu sou apaixonado pelos dois e vou ter a honra de fazer o casamento dos dois agora no final do ano. Então, se você tem alguém que tenha 18 anos ou mais, vai ser uma honra ter você lá representando a sua igreja. Amém? Então, eu vou pedir para todo mundo se colocar de pé. Depois o pessoal da igreja vai assumir para as últimas orientações. Se vocês puderem só abrir o espaço, o pessoal do MIT já vai começar a ir em sua direção para orar com eles. Os homens podem orar em 2, talvez. Ô Daniel, vai junto com o Ismael. Vai junto com o Ismael. Você pode ir sozinho, ô Jorge. Pode ir lá, gente. Vai até elas. Não espera elas, não. Vai até elas. Ore por elas, profetiza. Pergunte se tem alguma oração específica. Glória a Deus. Enquanto nós vamos adorando a Deus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra
dás. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é bom. Eu vou passar o microfone. O último pedido, se depois quando você